Olá pessoal, aqui é o Igor de novo. Voltamos para a nossa segunda aula sobre fotossíntese. Que nessa aula a gente vai falar sobre como ocorre a fotossíntese, que é a parte que costuma ser complicada, costuma ser chatinha, mas a gente vai ver que é bem de boa. Tranquilo, pessoal? Vamos comigo. Lá da aula passada, a gente viu que tinham alguns requisitos para fazer a fotossíntese. O que é que a gente tinha visto tanto? Tinha pelo menos duas etapas diferentes. Então vamos dividir aqui a tela no meio. A gente tinha uma etapa em que a gente ia ter que fazer o quê? A gente ia ter que juntar, captar os reagentes. Então, nossa primeira etapa, captar reagentes. E qual que era a nossa segunda etapa? A segunda etapa era criar a glicose. E basicamente, então, a gente iria precisar de quê? A gente iria precisar da energia. A gente iria precisar também de que mais? A gente iria precisar da água. E a gente iria precisar também do CO2. Certo. E essa energia, gente? A gente ia captar ela como? A gente ia captar pegando a energia solar e transformando ela em ATP. E o que a gente está interessado no ATP é o ATP em si? Não, é somente a energia. E no que é que a gente está interessado da água? Da água, a gente vai ver daqui a pouco, que a gente só está interessado nesse pedacinho daqui, nos hidrogênios. E lá do CO2, a gente está interessado no C e no O. De boa? Peraí, Igor, mas então isso quer dizer que a gente não quer saber do oxigênio da água? Já já a gente vai entender o porquê. E, bem, como que a gente vai fazer a captação dessa luz para transformar em ATP? Vamos dar uma olhada. A gente tem essencialmente duas possibilidades que são muito parecidas. Elas seguem mais ou menos a mesma ideia. A gente vai ter aqui algum pigmento, que é basicamente uma substância colorida. Então, quando a luz bate nela, ela absorve essa luz, ela absorve energia. E daqui, o que é que vai estar acontecendo? Quando ela absorver essa energia, ela poderia esquentar, poderia mudar de cor, mas não. Simplesmente tem um elétron dela, daqui, que ele vai sair loucão, vai sair com muita energia. Uma vez que ele tenha saído, ele vai passar por uma série de lugares em que nesses lugares ele vai sair liberando a energia dele aos poucos. Tem uma série de transportadores por onde ele vai estar fazendo isso. E na hora que ele faz isso, o que é que acontece? Na hora que ele passa por aqui, ele libera energia para fazer ATP. Tranquilo, pessoal? Basicamente é isso que a gente vai estar vendo. Mas calma lá, eu disse que tinha duas possibilidades, aqui só tem uma. Como assim então? O que é que está acontecendo? Vamos dar uma olhada no outro design que a gente poderia ter. Essa ideia daqui, ela em tese estaria acontecendo duas vezes, mas ainda tem uma terceira coisinha para a gente pensar. E percebam que eu estou dando Ctrl C, Ctrl V, para vocês verem que a ideia é simples. Tem um pigmento que recebe luz, esse elétron vai embora e libera alguma coisa, normalmente energia para o ATP. Mas pode ser que a gente tenha um processo um pouquinho mais complexo, que a gente tenha também a água aqui no meio. Eu esqueci de desenhar uma coisa muito importante, que é de onde está vindo essa energia, né? Está vindo de onde? Está vindo quando a luz bate. Então a luz bateu aqui, a luz bateu aqui também, e a luz também vai bater na água. Ou seja, o que é que vai estar acontecendo aqui? Vocês lembram que a gente estava interessado, não era na água inteira, era só em um pedacinho da água? A gente estava interessado em qual pedaço? Nesse daqui, o H. Então, quando a gente tem a luz batendo, o que acontece é que vai quebrar a água. Então vai oxigênio para um lado, vai H para o outro e vem elétron ainda para outro. Então, o que é que acontece? Esse H fica positivo e esse O daqui, ele eventualmente vai se juntar com outro O para virar oxigênio, ou seja, tem que quebrar mais de uma água de cada vez. Igor, então quer dizer que todo o oxigênio que a gente tem na respiração, que a gente usa lá na respiração, ele vem da fotossíntese? Isso. E o oxigênio da fotossíntese vem da água? É exatamente isso, pessoal. Tranquilos? E beleza. O que é que tem de novidade aqui então? Bom, tem mais um jogadorzinho que a gente vai colocar aqui. Eu vou tirar esse pedacinho.
esse daqui, ele vai vir para um cidadão chamado NAD P. Esse nome é familiar, né, galera? A gente tinha visto NAD lá na respiração celular. E o que é que vai estar acontecendo nesse processo aqui? O que é que ele tem de tão diferente do outro, além de ser mais longo? É que é o seguinte, depende de aonde o elétron começou e aonde o elétron saiu. No primeiro caso, o que vai estar acontecendo é que esse elétron daqui, depois de passar por todo mundo, ele volta. Então vocês percebem que aqui, neste caso, deixa eu pegar aqui uma outra cor, o lugar onde começa o elétron e o lugar onde acaba o elétron são iguais, ou seja, ele fez um ciclo. Esse processo aqui então vai ser cíclico. Por quê? Porque ele começou e acabou no mesmo lugar. Mas vamos dar uma olhada aqui. Nesse caso, o elétron saiu daqui. Beleza, ele foi embora. Ele desce. Ele também saiu daqui e também saiu da água. Então você percebe que todo mundo está devendo um elétron. O elétron que saiu deste primeiro pedacinho, ele vem para este segundo. Então o que é que acontece? Esse elétron daqui está tapando o buraco desse. Então tudo bem, mas esse daqui ainda está positivo, Igor. Ele não está neutro. Então o que é que tem que acontecer? A gente tem que abastecer para ele poder fazer fotossíntese de novo. Joia! Então o que é que vai estar acontecendo? A gente vai pegar este elétronzinho daqui, ó, e ele vai tapar esse buraco. E com esse H+, aí, Igor? H+ é ácido, não é bacana ficar jogando um bocado de ácido lá na célula, não. Então, esse H+ daqui, ele vai se juntar com este NAD daqui. E perceba que esse NAD, ele recebeu o elétron que tinha saído daqui. Então, o que é que acontece? O elétron do nosso primeiro fotossistema vai para o segundo fotossistema. Beleza. E o elétron do segundo fotossistema vai para o NADP, que vai se juntar com o H+. Certo. E o primeiro, então, vai ser reabastecido por quem, Igor? Ele vai ser reabastecido pelo elétron que veio da água. Então, o que é que está acontecendo nesse caso daqui? A gente vai ter uma última reaçãozinha em que esse NADP, vamos colocar aqui, opa, vai se juntar com o H+. Acho melhor só desenhar mesmo. Tudo bem? Então, qual que é a função desse NAD aqui, Igor? Desse NADP? A função dele, gente, é só ser um carro para levar o hidrogênio com todo o conforto do mundo, de onde? Da água até a glicose. A gente vai ver já já como é que isso funciona. Então, o que é que a gente produziu em cada uma das etapas? Vamos dar uma olhada. Nesse caso daqui, comparando com o outro, vocês perceberam que o elétron não começa e acaba no mesmo lugar, né? Então daqui a gente vai dizer que o começo, a posição que o elétron começa, vai ser o quê? Ela é diferente da posição que ele acaba. Então o que é que acontece? Isso não é um processo cíclico, isso aqui é um processo acíclico. Tudo bem? E o que é que a gente produziu? No primeiro, a gente produziu basicamente o quê? ATP. E no segundo, a gente produziu ATP, a gente produziu NAD PH, e além disso, a gente produziu o que mais? A gente produziu oxigênio. De boa, pessoal? Então tá, a gente produziu essas três coisas. Voltando então, a gente precisava de que tanto? A gente precisava de energia, do hidrogênio e do CO2. Daria para fazer a fotossíntese toda só com esse processo daqui de cima, só com essa parte cíclica? Não, porque ele só produz ATP. Cadê o hidrogênio que está vindo daí? Por outro lado, daria para fazer tudo isso só com o de baixo? Daria, porque ele produz ATP, ele produz o NADH, NADPH, desculpe, e ele produz o oxigênio. Então por que a gente não só faz ele? É porque a taxa em que a gente produz isso daqui, eu não coloquei nada balanceado, mas percebam, são dois hidrogênios, tá? A gente produz 2 NADPH, mas só produz
um ATP. Então a gente utiliza aquele outro processo para gerar mais energia e acelerar a fotossíntese. Tudo bem? Então os dois são úteis. Um deles é extremamente necessário e o outro ajuda. E como que a gente faz? Qual que é o nome que a gente dá para esse processo? A gente já sabe que um é cíclico e o outro é acíclico. Bem, a gente está transformando ADP em ATP, ou seja, a gente está colocando um fósforo nele. E o nome que a gente dá para colocar um fósforo é fosforilação. Eu vou escrever aqui. Fosforilação. E essa fosforilação, gente, ela veio de onde? Ela veio de quê? Da luz. Então, fotofosforilação. No caso do primeiro, ela seria um processo cíclico, ou seja, fotofosforilação cíclica. E no caso do segundo, é uma fotofosforilação acíclica. Tudo bem? Então, esses são aqueles dois processos que pareciam ser super complicados, mas na verdade são simples. Tudo bem?